Bom dia, o programa 30 Minutos está começando. Você já ouviu falar, por certo, de empreendedorismo? Falaremos sobre esse tema hoje com o nosso convidado, Cristiano Lopes. Ele é palestrante e consultor empresarial. Cristiano Lopes é palestrante profissional, consultor, como eu já disse, professor universitário para programas de MBA e pós-graduação, colunista do jornal Hoje em Dia, diretor da Academia Mineira de Marketing, possui MBA em Gestão Estratégica de Negócios e especialização em Gestão Estratégica de Marketing, além de cursos de aperfeiçoamento da Escola Superior de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, ou Majorca, como queiram alguns, Espanha. Muito obrigado, Cristiano, prazer estar com você nessa manhã de sábado, muito obrigado. Eu que agradeço, Lincoln, obrigado pela oportunidade. No ano passado, a taxa daqueles que trabalharam com empreendedorismo foi de 39,3%, segundo o estudo, o maior índice dos últimos 14 anos, levando-se em conta que quase o dobro do registrado em 2002, quando era de 20,9%. Essa pesquisa é de onde? Essa pesquisa é do GEM, que é um órgão internacional que trabalha com estatísticas sobre empreendedorismo no mundo. Global Entrepreneurship Monitor. Então, eles fazem pesquisas onde trabalham as taxas de empreendedorismo de novos negócios e pessoas que começam a criar negócios no mundo. O Brasil teve uma grande evolução nessa última década e a gente figurava ali entre oitavo, sétimo lugares e, de repente, a última pesquisa nos colocou como o país aí em termos de maior crescimento e colocou o Brasil em primeiro lugar em nível mundial de empreendedorismo. Apesar de tantas mensagens, tantos programas da mídia ter divulgado tanto, você está há 17 anos fazendo palestras, já fez mais de 1000 palestras, apesar de falarmos muito sobre empreendedorismo, algumas pessoas ainda mal sabem pronunciar a palavra e nem sabem o que é. Vou dar uma dica aí para o nosso telespectador. Vamos sim, muito importante isso, Lincoln. Eu só queria começar a falar onde surgiu o empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele surge na França por volta dos anos 1800. E ele surge por quê? Porque a burguesia francesa, a aristocracia francesa, eles começaram a diversificar negócios. Então, uma família que estava investindo numa determinada área, num segmento, num setor, eles começaram a diversificar e com isso eles foram abrindo negócios para produzir mais dinheiro e acumular riquezas. Esse conceito durante muitos anos foi trabalhado no mundo, o empreendedorismo como sendo fundamentalmente calcado, baseado na questão econômica, poder, dinheiro. Com o passar dos tempos, a palavra empreendedorismo foi tomando novos rumos, novos caminhos. E hoje, simplificadamente, nós temos também um novo conceito de empreendedorismo. O que seria? Empreendedor é quem pensa e faz. Ponto final. Ou seja, empreendedorismo está ligado a uma questão de atitude, de querer fazer. Uma pessoa, quando ela quer fazer, quando ela demonstra interesse, quando ela pensa em algo e transforma essa ideia, consegue tirar uma ideia abstrata e traz essa ideia para um mundo concreto, realizando um projeto, realizando algo, ela é uma pessoa empreendedora, com característica empreendedora. Ok, eu quero fazer duas perguntas. Uma talvez um pouco diferente, porque eu vou dar uma ligeira digredida, mas dentro do assunto. Uma digredida é deixar a palavra bem mais mineira, né? Cometer uma digressão. Então, veja bem, a partir de 1800, na França, revoluções políticas, culturais, sociais, toda a Europa passou guerras, 2 guerras mundiais, e como é que o empreendedorismo sobreviveu diante de tantas mudanças que aconteceram principalmente na Europa e em todo o mundo. A questão de governos ditatoriais, governos extremamente comunistas ou extremamente capitalistas. Como é que sobreviveu desta maneira, a maneira de empreender seus próprios negócios? Passa muito pela questão cultural, não é? A Europa, já há muitos anos, grande parte da economia europeia é formatada por um grande número de pequenas empresas.
Nós temos países como a Itália, nós temos países como a Espanha, como Portugal, que se desenvolveram através de regiões. Então, o que acontece? Como a gente fala que empreendedor é quem pensa e faz, e isso muitas vezes está ligado aos negócios, por isso que a gente fala empreendedor de negócio, a pessoa que pensa e cria o seu negócio. A gente tem muito isso na Europa desde muitos anos. Ou seja, uma família vai e começa a trabalhar dentro de um negócio que ela acredita, dentro de um projeto que ela fala assim, eu posso fazer isso. Então, a formatação, a cultura, ela influencia muito no empreendedorismo. A gente pega exemplos clássicos, como o exemplo da França, as pequenas regiões francesas. Essa região produz vinho. Então, a pessoa cuida da uva, cuida da plantação, faz uma pequena produção de vinhos. Uma família cuida disso. E isso vem família após família, né? E vai indo, geração após geração. Perfeitamente. As gerações vão trazendo e continuando o que já foi feito pelos seus antecessores. Isso a gente vê com muita frequência. Então, as regiões europeias, elas já vêm com essa cultura empreendedora. A cultura do pequeno. Você ser empreendedor, as pessoas às vezes acham que a pessoa tem que ser um enorme empresário, uma pessoa com muita posse. Não. Empreendedor é quando a gente pensa, faz. E no mundo dos negócios, quando você pensa, tem uma ideia, coloca para funcionar. Por falar em mundo dos negócios, nós percebemos que o agronegócio segurou o PIB nesses últimos tempos e ontem saiu uma pesquisa nesse sentido. O Produto Interno Bruto e ainda em nível de negócios, ele esteve à frente do Brasil, segurando em parte a economia brasileira. Essa origem vem, eu penso que o agronegócio ele está mais ligado de São Paulo para baixo e isso ajudou muito. Então o agronegócio ele começa com as pequenas famílias que se acabaram de geração em geração prosseguindo. Isso ajuda a segurar uma nação até num momento difícil como esse. Perfeitamente. É o grande exemplo da questão da cultura europeia. O agronegócio ele se configura exatamente como um exemplo. Ou seja, a pessoa vai numa monocultura, geralmente, começa a desenvolver, vai se aperfeiçoando, se especializando e, quando possível, ainda gera valor agregado ao seu produto. Quando você consegue gerar um valor agregado, a gente ainda aumenta a tecnologia e aumenta o preço e o valor percebido no mercado. Então, o agronegócio ele é um grande exemplo. Nós temos também em Minas Gerais grandes regiões aqui que a gente pode citar como exemplo dessas questões de empreendedorismo. Eu estive ano passado numa região de Alfredo de Vasconcelos. Você conhece? De nome, não estive na cidade ainda. É a cidade que fica um pouquinho antes da cidade de Barbacena, que lá é considerada a capital brasileira do morango. Então lá você tem os pequenos produtores de morango, eles se unindo, formando o que a gente chama de cluster, que é um trabalho em equipe. Eles trabalham a questão da região, trocam ideias, tecnologias e se desenvolvem junto para agregar mais valor ao morango. Então eles estão preocupados com a questão do morango ser orgânico, estão preocupados com a questão do adubo, estão preocupados com a questão da embalagem, porque um morango com essas características vai ter mais valor agregado dentro do mercado. Cluster, a vocação daquela região para um negócio, você pega Barbacena, por exemplo, ali ao lado, a questão das rosas. Você pega Nova Serrana aqui, a questão calçadista. Isso é importante. Agora eu quero fazer uma pergunta. O empreendedorismo tem a ver com você ser dono do seu próprio negócio? Sim. Todo dono de um negócio, ele é um empreendedor. Mas empreendedorismo é uma característica que ela tem que estar infiltrada em toda a empresa. Então, o empreendedor, inclusive existe um estudo muito interessante, que é o que a gente chama do CCE, Características do Comportamento Empreendedor. Há 30 características do comportamento empreendedor e 10 delas são as mais importantes. Até existe um curso de empreendedorismo muito importante que é desenvolvido pelo Sebrae, que é o Empretec, que ele trabalha justamente isso, as 10 principais características do comportamento empreendedor, que tem a ver com comportamento, atitude, pesquisa, busca, iniciativa, comprometimento, autoestima, confiança, entender cenários, perceber, saber fazer diagnósticos e prognósticos. Tudo isso faz parte do empreendedorismo, porque a pessoa, para ter um negócio, ela tem que estar calcada, alicerçada nessas principais características para ele entender que o mercado é flutuante e nós precisamos estar atento às tendências. Por falar em mercado,
e atento às tendências, os especialistas dizem que o Brasil nos próximos 2, 3 anos terá muitas dificuldades. E nós estamos percebendo, e o telespectador mesmo assiste em casa, quando todas as emissoras de televisão, inclusive a Rede Minas, elas mostram famílias buscando o seu próprio negócio, buscando alternativas. Primeiro, alternativas em como economizar sem perder qualidade de vida, e como essas pessoas que às vezes ficaram no desemprego estão conseguindo, com pequenos negócios, resolverem as suas vidas. Eu vi uma reportagem um dia desses lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde os negócios são gerenciados, são trabalhados, geridos na própria Rocinha, onde as pessoas não precisam ir ao centro da cidade, porque ali elas têm tudo. E as pessoas deixaram empregos para abrirem o seu próprio negócio, pequenas lojinhas com roupas, com bazares, com usados. Então, isso é uma característica que o brasileiro precisa aprender, né? Muito. O brasileiro tem uma coisa que é fantástica. A nossa criatividade, ela é espetacular. O que a gente tem que fazer é trabalhar melhor esse aspecto da gestão. É agregar a gestão, a inovação à criatividade. Você estava falando da Rocinha, eu me lembrei aqui de alguns flashes rápidos. A área de turismo tem explorado muito a Rocinha, com a questão das hospedagens. É verdade. E também com tour. O pessoal entra dentro de jipes, de carros especiais, e eles estão fazendo tour na Rocinha. E há um respeito, né? Pelos moradores. Totalmente, porque isso é tudo já combinado, convencionado. E é um passeio fantástico, de alto valor agregado, e o que a gente chama hoje no marketing de marketing de experiência. As pessoas não querem mais fazer a maioria das pessoas, isso já é pesquisado, o perfil do consumidor, hoje, do turismo, ele quer coisas inéditas, coisas inovadoras, emoções diferentes, experiências novas. E uma das experiências e das emoções que o povo quer sentir é, por exemplo, estar curtindo ali uma visita a um aglomerado. Isso também me fez lembrar, Lincoln, uma outra coisa muito interessante. Eu tive a oportunidade de entrevistar, eu tenho também uma coluna de empreendedorismo no jornal Hoje em Dia. Eu fiz menção disso. Muito obrigado. E a nossa coluna, o objetivo dela é o quê? É pegar pessoas que criaram negócios, independente do tamanho e de onde elas estão. E a gente apresenta a história de vida dessas pessoas. E eu tive a oportunidade de conhecer a Leila Velez, que eu não sei se você conhece. Ela criou a Beleza Natural, que é um salão de beleza que foi concebido dentro do aglomerado da Rocinha, onde as mulheres negras, elas tinham vergonha do cabelo crespo. E ela, juntamente com a Zica e duas outras pessoas, criaram o salão. Explica a questão da Zica. A Zica sócia. explica a questão da Zica. A Zica sócia dela. Elas, durante 10 anos, elas desenvolveram uma fórmula para dar balanço, brilho e cor, evidenciando esse cabelo crespo. Abriram um salão dentro da Rocinha e hoje eles têm mais de 140 institutos de beleza no Brasil. Mais duas perguntas. Uma, claro, uma é obviamente atrás da outra, não posso ser redundante nisso, mas você falou da criatividade do povo brasileiro. Duas perguntas. Primeiro, o poder público, e quando eu falo poder público, eu falo de Estado, política de Estado, e eu falo das políticas de governos, os governos estaduais. O poder público municipal, estadual, o Estado brasileiro, tem dado a devida importância a essa questão? Tem dado a devida importância, pode ser mais intensificado. Mas o Brasil tem grandes programas de empreendedorismo. Nós vimos pelos dados logo no início, né? Perfeitamente. Inclusive, para comprovar isso, nós temos, inclusive, recentemente, a criação do Ministério das Pequenas e Médias Empresas. Isso. A FIF Domingos. Exatamente. E tem também o SEBRAE, que também tem um grande apoio ao fomento do empreendedorismo na área do agronegócio, na área do comércio, na área do serviço, na área da indústria. E a gente percebe também que, cada vez mais, as pessoas, principalmente o jovem, ele já tem hoje uma outra cultura em relação ao empreendedorismo. Porque uma coisa mudou, Lincoln. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando de 20 anos atrás. Quando um jovem, ele entrava na faculdade,
Ele sabia que daí 4, 5 anos ele ia se formar, daí ele começava a pensar no emprego e muitos não tinham nem a ideia de abrir um negócio. Porque tinha muita burocracia, tinha ainda muitas questões envolvendo capital, questão de crédito no mercado. Hoje a coisa mudou. Mudou tanto que há 10 anos atrás, 3% das pessoas aproximadamente entravam numa universidade pensando ter um negócio. Hoje, aproximadamente 40% dos jovens que entram numa universidade, eles já entram pensando em montar o seu próprio negócio. E alguns já têm o próprio negócio, né? E alguns já têm. Por quê? Porque hoje a gente vê aí crianças de 10 anos de idade que já têm um negócio. Eu tive a oportunidade de entrevistar... E não é trabalho escravo. Não. E não a afasta da escola, pelo contrário. Pelo contrário. Tanto isso é verdade que essas pessoas, elas abrem o negócio delas. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a Vicky, que é de 7 Lagoas, é uma criança de 10 anos de idade, que ela é cantora e palestrante da área de educação financeira. É isso mesmo. Muita gente adulta precisando aprender. Ela é palestrante da área financeira. Então ela tem uma metodologia que ela dá aula para crianças, ela dá palestras e tem um show. Ela tem CDs gravados com a produção de Arnaldo Sacomani. É uma criança preparada para o mercado. Ela já tem um negócio dela, ela tem produtos licenciados com a marca dela. Então é disso que nós estamos falando. Uma menina de 10 anos de idade que já tem toda uma estrutura e que ela é uma empreendedora junto com a família dela. Então vem a segunda pergunta agora, que tem a ver com a primeira, já que é um incentivo do governo. Nós falamos anteriormente sobre a Rocinha. Então, aquelas pessoas que vivem em comunidades, em aglomerados, olha, você não precisa se preocupar mais em ter o seu próprio negócio no mundo das drogas. Você pode ter um negócio limpo, honesto, decente, em que a sua autoestima estará firmada, você não colocará a sua própria vida em risco, nem a vida de outros, e nem tampouco estará perturbando, arrebentando com a sua estrutura familiar. O que fazer então nesses pequenos redutos que nós temos, onde às vezes há um bolsão de pobreza? Como entrar? Como trabalhar nesses bolsões, incentivando a essas crianças que ali estão, aquelas crianças que ali se encontram, para que elas possam aprender a empreender as suas próprias coisas, os seus próprios negócios. Como fazer? E se isso já acontece, por exemplo, numa cidade como Belo Horizonte? Vamos lá. Qual que é a saída? Educação. Não tem outra saída. A gente tem que levar para as pessoas educação, o que eu chamo de sementes do empreendedorismo. O que a gente precisa levar para as pessoas é uma semente. Muitas vezes a gente vai e participa de projetos sociais, e eu participo também, temos outros colegas palestrantes também que participam de vários projetos sociais. Nós temos aí um grande parceiro nessa área, que é o Tio Flávio, que tem o projeto Tio Flávio Cultural, que trabalha e atua em aglomerados, atua em presídios, atua em APACs, e assim como eu, outros palestrantes e profissionais desse mundo de palestras, a gente também contribui com esses projetos. E nós temos, Lincoln, muito mais projetos sociais do que a gente imagina, né? Porque quando a gente vê o pessoal da área de gastronomia, hoje a área de gastronomia é uma área fantástica para você empreender dentro de aglomerados. O aglomerado é uma coisa super interessante. Eu tive uma oportunidade de também fazer uma entrevista. Você está vendo que eu estou rodando por aí bastante com as entrevistas. Muito bem. E a coluna que a gente tem no jornal, ela é escrita, mas a gente faz um vídeo também que fica disponibilizado no meu canal do YouTube, para que a gente possa compartilhar com as pessoas as informações. Dá o endereço aí do canal do YouTube. O canal do YouTube é youtube.com/palestrante Cristiano Lopes. Mais uma vez, olhando ali. youtube.com/palestrante Cristiano Lopes. Acabou que a gente criou, esse programa ficou tão legal que a gente criou uma hashtag Cortando na Alta, que é o nome do programa de empreendedorismo para quem quiser se inspirar. Tem lá é assim um nome bem, um título bem voltado para o empreendedorismo. É verdade. Que legal. Eu tive uma oportunidade, Lincoln, fantástica, de conhecer o Fred aqui no aglomerado Morro das Pedras, que fica ali entre a Avenida Raja Gabaglia e a Avenida Barão Homem de Melo, aqui em Belo Horizonte. Então, nesse aglomerado, o Fred, que é uma pessoa da comunidade, ele começou a vender sanduíches.
E hoje ele produz e vende sanduíche, bolo de pote, sucos naturais. Ele produz e vende dentro do aglomerado. Então ele compra dentro do aglomerado, vende dentro do aglomerado e faz a economia do aglomerado circular ali dentro. Muito bom. Essa é a grande força do empreendedorismo. Olha, praticamente 4 em cada 10 brasileiros adultos já possuem um negócio ou estão envolvidos com a criação de uma empresa. Este é o dado revelado pela mais recente pesquisa realizada em 2015 e patrocinada pelo Sebrae, e dando apoio, claro, à iniciativa para as pequenas empresas. O brasileiro, então, está voltado mesmo para ter o seu próprio negócio. E aí a gente tem que analisar também uma questão da conjuntura econômica. A partir de 2015 e agora esse início de 2016, o que a gente está percebendo? Com essas readequações de planejamentos estratégicos de empresas e, teoricamente, temos uma questão de crise, entre aspas, muitas pessoas estão perdendo empregos. E, muitas vezes, a pessoa não está conseguindo uma recolocação profissional. Qual que é a saída? Empreender. O que é o home service, né? Exatamente. É o trabalho em casa. Você não sai de casa, ali pela internet você faz as suas coisas, na sua cozinha, na sua garagem, você faz as adaptações, às vezes até de cômodos perdidos em casa. Perfeitamente. Otimizar espaço, otimizar recursos, trabalhar ideias, transformar ideias em negócios. Então a gente tem percebido isso. As pessoas estão perdendo as suas oportunidades de trabalho, não estão vendo a curto prazo uma oportunidade de recolocação imediata. O que elas fazem? Vamos empreender. Então a pessoa começa a vender um artesanato, a vender uma roupa, a produzir um artesanato, a trabalhar a questão da área de gastronomia. A gente está vendo que está amplamente sendo trabalhado o empreendedorismo. Food trucks, pessoas que fazem e produzem doces. Então isso tudo é muito importante. A gente começa a perceber que essa movimentação está existindo. Então, por isso que hoje nós temos esse dado muito grande. As pessoas estão começando a criar os seus negócios. E isso faz com que a gente caia naquela teoria. Um grande número de pequenos prestadores de serviços. É uma tendência. Como abrir uma pequena empresa? Agora é a gente começar dos outros pontos do empreendedorismo. Esse ainda é uma derrapada que nós temos no Brasil. Porque, infelizmente, mesmo com toda a agilização, ainda depende muito da questão burocrática. E essa burocracia, às vezes, demora muito. Nós temos nós temos um grande avanço no que se chama MEI, que é o microempreendedor individual. O que é o MEI? O MEI foi criado justamente para aquela pessoa, para aquele prestador de serviços, que ganha até R$5.000 por mês e que tem uma renda de 60 mil por ano. Isso são dados atualizados, porque há já uma projeção para isso passar para R$72.000. Esta pessoa, Lincoln, ela facilmente, em menos de uma semana, ela consegue individualmente abrir uma empresa em um negócio, desde que ela tenha no máximo mais um funcionário. E uma vantagem, ela não paga imposto. É o que eu ia perguntar. A carga tributária brasileira é muito pesada. Nesse caso, não paga. Por quê? Porque ela está começando, então ela ainda não tem uma estrutura para pagar. Se ela já partiu do MEI, ela geralmente vai para o Simples, onde ela vai ter um faturamento de até R$180 mil, e aí ela passa a pagar 6% de alíquota de imposto. Nós estamos falando isso de prestadores de serviço, tá? Que é a grande gama aí do microempreendedor individual. A partir daí, ela já começa a cair em outros tipos de tributação, que aí já vão ser tributações na faixa de 10, 12, 15, 18, 20, dependendo do negócio que elas têm. Mas esse start aí, que antes era muito demorado, complicado, precisava de um sócio, não podia abrir empresa dentro de casa, dentro de apartamento, hoje já está tudo liberado. Então a pessoa hoje pode abrir a empresa conforme você já mencionou, dentro do apartamento, dentro de um cômodo da sua casa, ela vai lá, registra, toca o barco e manda ver. Nós temos 2 minutos para encerrar o programa. Quem tem a maior dificuldade para empreender no caso de um desemprego? A classe média ou aquele que já vive numa certa dificuldade e, de repente, através de uma palestra, de um incentivo, de um projeto social, ele abre a sua mente para isso? A classe média é mais preconceituosa. De repente, alguém perde um bom salário e tem vergonha de pegar aquilo que ele acumulou nesse tempo, porque às vezes você é um acumulador também, né? Você abre
Seu armário ali tem coisas, roupas que você não usa ali há 300 anos. Olha que hipérbole, né? Você não usa há muito tempo. De repente pega isso, vende e começa a vender. A classe média tem uma dificuldade maior ou as classes C e D têm uma facilidade maior nesse sentido? Se é que eu posso colocar assim, sem querer denigrir ninguém. O que eu acho é o seguinte, a gente tem perfis de empreendedor, a gente pode até categorizar, por exemplo, a classe mais baixa, ela pode ser que tenha mais dificuldade no aspecto da gestão, no aspecto de não saber direito questões voltadas para o lado da contabilidade, que é um problema do empreendedorismo hoje, a questão financeira. E aí... Para encerrar, porque já me deram tempo ali, eu pensei que eu tivesse 2 minutos, tem 30 segundos. E aí? Então tem que ser rápido. É o seguinte, a classe média, ela vai ter mais dado arcabouço teórico, mas ela talvez possa não ter uma coisa importante, que é a vontade, o querer. Isso é o que manda no empreendedorismo. A gente tem que pensar muito nisso. Atitude. Ok. Muito obrigado por sua participação conosco, sucesso no seu trabalho, que você continue nessa estrada aí, dando mais de 1000 palestras, que você chegue a 2000, 3000 palestras, para que a gente possa fazer um Brasil melhor. Obrigado, Cristiano. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e nos veremos em breve. Muito obrigado, você também. Entrevistei hoje Cristiano Lopes, palestrista, empreendedor. Você estará conosco, se Deus quiser, na próxima semana. E eu também, querendo Deus. Grande abraço para você, até lá.